mais depois, né? Mas podemos iniciar agora, sem problema nenhum. Fazendo, então, uma apresentação do professor, que hoje vai estar conosco. Agradeço a presença, a disponibilidade, todo o auxílio que está nos dando nesse momento, né? O professor Vitor, então, ele é formado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, tem mestrado em Administração e doutorado em Administração pela Universidade Nacional de Misiones, na Argentina, então. Tem uma experiência muito vasta com a parte de cooperativismo, uma experiência profissional bem ampla, trabalhando com o tema de cooperativismo. Também é professor do curso de Gestão de Cooperativas da Universidade Federal de Santa Maria e trabalha aí, então, com projetos de extensão e ensino direcionados ao cooperativismo. Professor, nós vamos ter, então, em torno de 1 hora de apresentação, de conversa. Tu pode ficar bem à vontade para tratar desse tema, né, que hoje vai ser, então, de governança cooperativa, os desafios contemporâneos, tá? E depois, ao final, então, nós teremos 30 minutos aí para fazer perguntas e interações, né, colocações. Quem quiser fazer perguntas, então, pode fazer pelo chat, tá? A gente vai anotando e depois pode também fazer oralmente, tá? Então, agradeço a participação de todos aqui e a palavra, então, está com você, professor Vitor. Fique bem à vontade e seguimos. Ok. Bom, gente, então, muito obrigado pelo convite inicialmente, nos fez, para o professor André, que bom, como a gente já manifestou, o nosso reconhecimento por esse trabalho, por essas iniciativas que vocês estão fazendo. É muito bacana ver isso acontecer e que bom que nesse momento vocês também nos oportunizam falar um pouquinho do cooperativismo e de alguns sistemas que hoje têm trazido uma contribuição bastante relevante aos processos de gestão. Precisamos melhorar continuamente os processos de gestão das nossas organizações e estamos vendo que tem despertado realmente muito interesse essa temática, tem sido pauta de muitas discussões, e a gente tem buscado, então, se inserir em parte delas e tentar compreender cada vez melhor como é que isso está funcionando, ao mesmo tempo que a gente também aproveita e compartilha um pouco dos conhecimentos que a gente vai reunindo com outras cooperativas, no sentido de estimulá-las a também seguir esse caminho do conhecimento, da informação, do aprendizado, de forma que se consiga cumprir realmente os propósitos das cooperativas, que são prestar os serviços aos associados da melhor forma possível, né? Então, com a permissão de vocês, eu vou fazer o compartilhamento aqui dos slides e vou fazer a pergunta, então, se estão conseguindo visualizar em tela cheia, em modo apresentação. Sim? Sim. Perfeito, obrigado. Então, nós temos uma proposta de agenda com vocês, de uma forma bastante sucinta aqui, contextualizar a governança cooperativa. Vamos apresentar também alguns desafios do cooperativismo contemporâneo, alguns problemas de agência que são base, na verdade, das teorias da governança, né? As origens das teorias de governança parte dos problemas de agência, e a governança versus a gestão da cooperativa. Se nós tivermos a oportunidade, inclusive, de fazermos uma inserção nessa parte, vamos, então, tentar fazê-lo. Temos as estruturas de dinâmicas da governança cooperativa e alguns mecanismos de controle na governança que são tão importantes de forma a se assegurar de que os propósitos realmente estarão sendo atingidos. E a gente tem colocado uma figurinha aqui inicial das nossas falas, e com certeza cada um de vocês que está participando desse momento tão bacana aí com a gente, e a gente agradece essa participação de cada um tem expectativas, né? E a gente espera sinceramente poder atingir as expectativas de vocês com relação a esse encontro da temática da governança. A gente traz também algumas reflexões iniciais, que na verdade a governança traz efetivamente muitas questões que não são possíveis serem respondidas pontualmente. Então, algumas questões de reflexões a gente sempre tenta trazer para as nossas participações. Uma delas é que
um questionamento se o centro de qualquer processo coletivo, de fato, está na capacidade de entender a realidade e de produzir respostas adequadas a ela. Então, nós estamos falando de cooperativa, estamos falando de organizações sociais, organizações coletivas, de participação, então, de muitas pessoas, onde cada uma a gente tem a compreensão de que há seus objetivos e seus entendimentos e até algumas questões relativas às suas vontades próprias. Então, e essas questões, como faz parte do ser humano, também estão no comportamento das pessoas que fazem parte das organizações cooperativas. Segunda questão é a concretização das diretrizes e o enfrentamento dos desafios concretos da realidade. Poderá ser feito se as forças forem juntadas e convergirem para uma ação unitária. Vou dizer para vocês que esses dois questionamentos iniciais, nós estivemos trabalhando com uma cooperativa de economia solidária no sistema financeiro, cooperativa financeira de economia solidária. É um período bastante recente, há poucos dias atrás, onde emergiram esses questionamentos, né? Então, e o terceiro questionamento para as nossas reflexões iniciais é se é possível gerar resultados econômicos com as nossas cooperativas, né, fazendo o bem, né? Ou seja, buscando esse equilíbrio entre o econômico, o social, distribuindo para as pessoas da melhor forma possível os benefícios da sua atividade, da sua ação cooperativa. Numa primeira visão, a gente olha para o nosso mundo de hoje e tem a sensação que ele está cada vez menor. Talvez um dos motivos disso é justamente as oportunidades deste momento que a gente está agora, onde estamos nos encontrando de vários locais num ambiente que já não temos mais essa dificuldade de logística, de espaço, de distância, sabe? Até como falávamos agora, um instante que precedia o início desse nosso encontro. E dentro desse nosso planeta, dentro desse nosso mundo, nós temos aí um mundo de organizações, né, onde circula o mundo do conhecimento, o mundo da informação, né, onde também, evidentemente, nós, pela sistemática que o ser humano entendeu que deveria ser implementada para a organização da sociedade, nós vivemos um mundo de competição e exclusão, né? Enquanto nós temos a observação de que muitas organizações, sejam elas sociais ou econômicas, estão fluindo, estão indo bem, estão sobrevivendo, estão se fortalecendo. Por outro lado, nós vemos também grupos organizacionais, pequenas, médias e até grandes empresas, balançando em virtude de uma série de fatores ambientais, como agora, por exemplo, a gente está vendo a questão dessa crise produzida pelo Covid-19, e de outra parte, aqueles que não estão conseguindo sobreviver, né? Não estão conseguindo manter-se vivos. E temos aqui na nossa volta, muito próximos da nossa universidade de Santa Maria, diversos casos que podem ser visualizados aí por portas fechadas de várias organizações, várias pequenas empresas, prestadores de serviços, comércio, indústria, enfim. Então, mas por que a gente traz um pouco disso daí para nossa reflexão também? Em muitas situações de crise, de dificuldades, nós podemos estar encontrando caminhos possíveis de sobrevivência se nós não nos colocarmos numa posição onde nós estaremos nos excluindo em virtude das características ambientais que surgem. Então, a gente passa a defender com isso de que, por maior que sejam as dificuldades e os problemas, precisamos nos manter atualizados, conectados e buscando alternativas de sobrevivência ou de crescimento, né? Então, eu tenho vários casos, atuei durante muito tempo dentro de cooperativas, dentro de organizações, fui empreendedor também de negócios, onde a gente observava que, em muitas situações, sim, nós somos pegos no contrapé de uma questão circunstancial ambiental, mas em muitos outros casos, não é uma questão de que nós estamos sendo excluídos do mercado ou da nossa atividade profissional ou econômica, mas sim, nós temos uma contribuição bastante forte com a nossa autoexclusão pelo nosso posicionamento, pelas nossas respostas que a gente vai oferecendo, né? E nós temos também um mundo em transformação, né? Esse mundo que está constantemente em mudança à nossa volta, inclusive nos aspectos geográficos, né, que a gente tem observado.
dentro desse nosso ambiente todo, nós estamos vivendo mudanças de paradigmas e também novos desafios, né, minha gente? Então, nós temos aqui as mudanças tecnológicas muito grandes, e se nós estamos nesse momento dessa forma reunidos, é justamente pela evolução da tecnologia, né, que nos oportuniza, nesse momento, acontecer desta forma que está acontecendo, pelo Google Meet. Mudanças no estilo de vida, e se olharmos 10 anos atrás, 15 anos atrás, nosso estilo de vida era completamente diferente. Aliás, até o início do ano de 2020, esse ano também, nosso estilo de vida, para grande parte de nós, estava bastante diferente. E talvez, a partir de agora, nós já não tenhamos, de ontem me questionava, num evento que eu estava ontem à noite com o pessoal de Goiás, se as tendências seriam de continuar com essas metodologias que estávamos utilizando ontem à noite, e a resposta sim, é bem possível que nós não voltemos não mais às condições anteriores e aos procedimentos e ao comportamento anterior. Apesar de termos a possibilidade de fazê-lo, já a nossa mente, a plasticidade da nossa mente já nos conduz a outras formas de organização, de articulação e de desenvolvimento de trabalhos. Então, é bem provável que sim, nós vamos continuar utilizando cada vez mais esses meios para que a gente atue, seja ela profissional, social, de outras formas, alterando significativamente nossos estilos de vida. E aí nós temos outras mudanças, por exemplo, no que tange as empresas, no que tange as cooperativas, de uma forma especial, as mudanças nas regulamentações, né? Então, constantemente, elas sendo desafiadas a ajustarem-se às novas regulamentações que vão surgindo. Temos as mudanças geopolíticas, né, de tantos países, tantos governos e tantas mudanças que estão ocorrendo e que também chegam ao nosso conhecimento e que alteram significativamente a vida de todas as pessoas que fazem parte daquele processo de mudança, né? E as mudanças demográficas, que têm sido muito intensas, muito fortes e têm realmente nos trazido uma preocupação bastante grande. Nós temos conosco e temos trazido muitas vezes as imagens de como é que estão as faixas etárias brasileiras e a sua evolução desde 1980 e qual é que é a previsão para 2050, e a gente vê uma total inversão da pirâmide. Do que eu falo pirâmide? Nós temos na parte mais alta da pirâmide pessoas com 80 anos ou mais, em 1980, com um número muito pequeno de pessoas com essas faixas etárias, e na base da pirâmide, crianças e jovens em volumes de milhões de pessoas no Brasil, realmente muito grande. E a pirâmide se invertendo com o tempo. Para 2050, nós teremos, então, a parte superior da pirâmide com pessoas com 30, 40, 50 anos e um volume de pessoas bem maior do que de jovens e crianças, ou seja, um desafio extremamente grande para nossas reflexões, para nossa vida profissional, nossas organizações, porque as pessoas dessas faixas etárias têm comportamentos de consumo, têm comportamentos diferentes, demandam produtos diferentes e uma série de necessidades que nós precisamos nos preocupar com isso com o passar do tempo. Então, as nossas organizações, nossas empresas, nós como profissionais, o surgimento de profissões até então desconhecidas, como, por exemplo, agora, poucos dias atrás, a gente advogava aí uma questão do gestor geriátrico, né, profissões que vão surgindo para pessoas que já não vão ter mais condições de fazer a gestão da sua vida, né, econômica, pessoal, enfim, as contas todas mais, não tem outras pessoas da família na sua volta e vão precisar de que alguém faça esse trabalho também. Então, profissões novas surgindo em virtude dessas mudanças demográficas também. E aí nós temos dentro desse ambiente o que a gente vem trazendo e vem defendendo, que é o cooperativismo. Por que, então, cooperativas? Por que da minha parte, de uma forma muito especial, eu defendo tanto e gosto tanto de cooperativa? Eu realmente considero que o cooperativismo pode ser, sim, a moeda do terceiro milênio, né? Pelo sentimento da necessidade de união das pessoas, pelo crescimento do sistema que já vem oferecendo, assim, sinais muito fortes,
e as contribuições que esse sistema tem trazido para a sociedade, para as comunidades, onde ele está fortemente inserido. E a gente tem visto casos realmente fantásticos e que chegam a emocionar a gente de inúmeras situações de pessoas que estão sendo beneficiadas por esse tipo de organização que tem como sétimo princípio a preocupação com a comunidade. E tem, sim, contribuído para a mudança, para a melhora das pessoas em muitos, muitos lugares. Então, como moeda do terceiro milênio, nem tanto os extremos do capitalismo, que já mostrou o que veio, tanto o outro extremo também a gente já viu como é que é, mas talvez a grande terceira via, o cooperativismo, então, pela sua forma de trabalho, como ele prega, como são os valores e princípios, talvez a gente realmente precise mais. Outra questão que é importante, o cooperativismo que a gente defende como empresa nacional, da nossa terra, da nossa gente, significa comprometimento e reinvestimento. Aqui. Ou seja, as pessoas que fazem parte da cooperativa, que são os donos do cooperativo, são os associados, né? E esses associados são pessoas da nossa comunidade, são vizinhos, são amigos, são parentes, são pessoas que aqui estão, né? E como essas pessoas, então, constituem uma organização sua, mediante as dificuldades, elas não vão levantar acampamento e não vão para seus países de origem, ou se não atingirem os percentuais de retorno sobre os investimentos feitos, a exemplo do que acontece com outras empresas multinacionais, quando acontecem as crises, simplesmente levantam acampamento e vão embora. Essas nossas empresas não, elas vão fazer o que precisar ser feito para manterem-se vivas, manterem-se ativas e permanecerem naquelas localidades, nas comunidades, nas cidades de onde elas nasceram. Então, eu defendo, sim, nada contra as outras empresas multinacionais, mas eu defendo muito, sim, empresas nacionais da nossa terra, da nossa gente, porque aqui tem bem mais comprometimento e reinvestimento daquilo que é produzido como sobras. Além de que, a gente vê uma melhor distribuição de renda como resultado de muitos estudos, onde as cooperativas estão fortemente inseridas nas comunidades, aquelas comunidades apresentam a melhor distribuição da renda das pessoas, né? E como são muitos os casos, obviamente que passa a se supor que isso não é ocasional, né? Então, um outro fator também, ela passa a ser indispensável para alavancar o desenvolvimento regional em muitas regiões, em muitas cidades, onde as cooperativas estão inseridas pela difusão de tecnologia, pela inserção das pessoas, pela oportunidade de colocação dos produtos dessas pessoas no mercado, ela oportuniza realmente o desenvolvimento, né? Então, pela união de forças, pelo estabelecimento de objetivos e pela ação das pessoas, é criado um ambiente onde a cooperativa passa a ser um instrumento de participação dessas pessoas na vida econômica da sociedade onde eu participo. E por isso, claro, para que isso aconteça, né, para que as cooperativas possam ser constituídas, nós precisamos estar organizados. E aí nós temos uma visão do ambiente, da mudança e da governança. Onde entra a governança aí, e onde a gente também já, a priori, coloca que o que nós entendemos como um objetivo maior da governança é a longevidade, né? A longevidade das nossas empresas. Para que a cooperativa dure muitos anos. É isso que está dentro do arcabouço do processo de governança, que a gente faz uma leitura, é justamente a preocupação de que elas, com a governança, se evite aquilo que a gente já viu em muitas cooperativas do nosso estado, da nossa região. Cooperativas que em determinado momento estão muito bem, estão produzindo, participando ativamente das pessoas, e em um segundo momento, elas sofrem pelas crises ou pela má gestão, em grande parte dos casos, má gestão, e entram em situações até muitas vezes falimentares, situações onde elas podem até ser eliminadas do mercado ou elas se eliminarem do mercado. Então, a longevidade, né, e o equilíbrio da gestão é uma das grandes questões que nos traz a governança, tá? Algumas expressões-chave que a gente tem visto muito serem utilizadas na governança está no relacionamento entre as partes interessadas, entre os associados, administradores, os gestores, os colaboradores ou funcionários das cooperativas, ou seja, o relacionamento entre as principais partes interessadas.
A outra questão são os propósitos estratégicos. Qual é que é a missão? Qual é que é realmente a razão de existir dessas nossas cooperativas? A partir de então, as práticas de gestão, né? Como é que a cooperativa vem atuando, né, no seu dia a dia, como é que ela vem se colocando no mercado, e as estruturas de poder, como é que estão, então, estruturados as instâncias decisórias da cooperativa. E essas questões, todas essas quatro grandes expressões-chave que a gente traz aí, estão vinculadas aí pelo sistema de valores, ou seja, o sistema de valores atuando e fazendo parte, sim, de cada uma dessas esferas aí, de forma que qualquer uma ação que a cooperativa tem, qualquer uma das ações, qualquer um dos seus procedimentos, esteja alicerçado, sim, num sistema de valores que vem sendo o fio condutor da ação das cooperativas. E claro, que nós nunca podemos esquecer quem está dentro da cooperativa, quem é associado ao cooperativo, quem é gestor da cooperativa, quem é coordenador do grupo, quem é conselheiro de administração, enfim, as outras partes das cooperativas, os comitês, enfim, nunca podemos esquecer o que somos, né? Nós somos uma sociedade, quem está numa cooperativa, somos uma sociedade de pessoas, mas também somos uma empresa econômica cooperativa. Ou seja, a grande questão que nós vimos aí, entre esse entrelaçamento das partes interessadas, dos principais atores que fazem o processo da cooperativa acontecer, os coordenadores associados, os conselheiros também que são associados à cooperativa, os colaboradores da organização cooperativa, e o seu núcleo de valores, né, que permeia, então, essas esferas, essas instâncias aí, tem um grande desafio, né, que é encontrar o ponto de equilíbrio entre os interesses de cada um e os objetivos coletivos, simbolizados, sim, nas necessidades da cooperativa de permanecer ativa e dinâmica, né? Então, a cooperativa precisa estar viva para conseguir trazer e produzir os benefícios a que ela foi constituída. Agora, a grande questão está entre esse equilíbrio do econômico e o social. E aí a gestão e a administração dos interesses envolvidos de cada um, afinal, todos são seres humanos e, como seres humanos, somos imperfeitos, e aí essas formas que surgem de ações e de procedimentos que nem sempre coadunam realmente com os objetivos coletivos das pessoas que estão fazendo parte da cooperativa. Ali emerge já um aspecto importante que remete às questões da governança, né? Então, para isso, a gente vê a preparação de diretores, a preparação de conselheiros, coordenadores e associados, a necessidade de termos uma qualificação para as pessoas e a compreensão das suas responsabilidades, das suas atribuições, como representantes de associados à frente de uma organização cooperativa. Porque nós vemos que o sócio da cooperativa, que é o dono da cooperativa, ele é diferente, e ele é o cliente também, diferente de outras empresas, que eu estava querendo dizer, onde o dono da cooperativa, ele não é o cliente. Neste caso, o sócio é o dono e ele é o cliente da sua organização. E este dono, ele delega, né? Ele delega para quem? Ele delega para o conselho de administração, a gestão da sua organização, e delega aos diretores e gerentes também, né? Então, essa aqui que é uma grande questão que se estabelece no sistema cooperativo para que ele funcione adequadamente. Esse entendimento do dono na sua delegação, fazer uma delegação, e quem for, então, o representante, quem for atuar como conselho, como diretor, como líderes, tem uma responsabilidade de compreender que o dono, ele é o sócio e ele é o cliente. O sócio, então, tem essa duplicidade de participação. E nessa questão comportamental das pessoas que fazem parte da cooperativa, nós precisamos entender que cada pessoa tem seus interesses, né? No entanto, cada uma dessas pessoas que fazem parte, que se associam, então, fazendo parte de uma cooperativa,
no momento que estão articulados, e como mostra a figura aí, se unem entre si com oportunidades de inclusão de mais e mais pessoas, porque a cooperativa é uma organização que ela tem um limite mínimo de pessoas, em alguns casos, alguns anos é 20, temos um limite de até 7 pessoas, é o caso das cooperativas de trabalho, que tem um mínimo de 7 associados, mas o geral, o normal é 20, eles têm um mínimo de associados, mas não tem um máximo, então sempre mais pessoas podem se inserir, podem se vincular à cooperativa. Mas no momento que um grupo está vinculado a uma cooperativa, essas pessoas desse grupo passam a compartilhar objetivos comuns. E é isso que é uma das questões, talvez, mais difíceis de fazer a gestão nas cooperativas. Tá? E essas pessoas que estão, então, dentro do ambiente cooperativo, que estão fazendo gestão das cooperativas, precisam ter muito claro qual é o papel da cooperativa na sociedade. Na sociedade, junto, essa sociedade não representada por escolas, universidades, igreja, empresas, sindicatos, enfim, os partidos políticos, associações, entidades sociais, clube, enfim, qual é o papel da cooperativa na sociedade, visto que ela representa, ou ela representa, na verdade, um contingente de pessoas muito grande, muitas vezes de 100, 200, até 10, 15, 20, 50 mil pessoas que são associadas ao cooperativo e que estão nessas entidades, nessas organizações sociais atuantes também, e a cooperativa passa a ter um papel relevante também, sim, de atuação junto a essas entidades. E, na verdade, essa participação, essa forma de gestão, ela nos apresenta alguns desafios. Né? O primeiro, a educação cooperativista dos cooperados precisa entender o que é o cooperativismo, né? O estímulo à participação dos cooperados para que as pessoas cada vez mais se insiram, participem, conheçam e passem também a desfrutar desse modo de vida, que é o modo de vida cooperativo. O terceiro, o desenvolvimento de novas lideranças, os processos de sucessão, em alguns casos bastante delicados, de fazer isso acontecer, motivado por uma série de fatores, muitas vezes com relações pessoais muito fortes. Né? Questão 4, a prestação de contas dos órgãos de administração. 5, diretrizes para a atuação do Conselho Fiscal, né, onde ele busca e deve buscar, sim, o Conselho Fiscal, ações mais proativas, né, preventivas das questões que envolvem o seu papel na cooperativa, a disponibilização de informações aos cooperados, a responsabilidade socioambiental na estratégia, na formação das estratégias das cooperativas, a preocupação com esse aspecto socioambiental, a necessidade e as expectativas dos cooperados, também a preocupação com isso e a atenção permanente com isso, né? A divulgação de produtos e serviços aos cooperados, muitas vezes não têm a noção, não conhecem a dimensão da atuação da cooperativa e os benefícios que ela pode trazer também para esse contingente de cooperados. O tratamento das manifestações dos cooperados, toda vez que um cooperado se manifesta em relação à sua cooperativa, é necessário, sim, que a gestão, os gestores, tenham atenção com esta manifestação, e acolham essa manifestação e deem o feedback dessa manifestação. Né? E a avaliação da satisfação dos cooperados. Dentro disso tudo, a gente vê, nós temos aspectos de continuidade, de padronização, de formalização, abrangência, planejamento e monitoramento. Certo? Além disso, nós estamos, gente, considerando todos os desafios que temos, vivendo também um cenário político, econômico e social que está desencadeando uma série de preocupações para as cooperativas. Isso são questões do momento de discussões muito presentes nesses últimos dias. Uma delas, a dificuldade de inovação tecnológica para essas cooperativas, por conta de limitações de orçamento e, às vezes, até do apego aos modelos tradicionais, analógicos, que já estão ultrapassados no mercado. Os associados já não querem mais isso. Os associados querem, sim, tecnologia disponível, querem ótimas sementes, querem ótimos serviços, querem pronta resposta e necessita, por parte das cooperativas, então, esses investimentos. Investimentos que, muitas vezes, têm a ver diretamente com inovação tecnológica.
e que encontram limitações orçamentárias, né? Outra questão de preocupações também, ganhar escala, né? Mas ganhar escala não como processo de alargamento da participação, né? Não com o processo de alargamento da participação, e não o contrário, ou seja, cada vez mais os associados participarem dos processos da cooperativa e não se distanciarem, né? E também, na sequência, desenvolver estruturas de apoio que realmente supram as necessidades dos cooperados. A grande questão que a gente observa nas nossas cooperativas, em algumas delas, é que elas não estão conectadas com as necessidades, com as realidades dos seus associados, em virtude justamente do alargamento do quadro social, mas não da participação do quadro social. O terceiro ponto que a gente traz aqui para nós, para compartilhamento, é o gerenciamento, controle e a otimização dos processos internos com eficiência. As cooperativas estão num ambiente de concorrências, né? Estão num ambiente forte de concorrências. E é claro que as grandes organizações fazem questão de eliminar a atuação das cooperativas, porque elas significam, muitas dessas nossas cooperativas, a oportunidade das pessoas terem uma opção por produtos e serviços mais próximos do justo com seus preços. Muitas vezes, essas nossas cooperativas que estão aqui, atuando na nossa volta, nas regiões aí, são balizadoras de valores. Se não tiver essas cooperativas presentes hoje, da forma que elas estão, muitas delas fortemente presentes nas suas comunidades, os valores de comercialização dos produtos e serviços seriam diferentes, porque não teria aquele estabelecimento de padrão que a cooperativa, que os seus donos são os usuários, define, então, como justo. Outra questão é reduzir a burocracia, se tornar mais ágil. É uma preocupação bastante forte. Nós precisamos cada vez mais que as cooperativas consigam ter processos de gestão menos burocráticos e mais ágeis, né? E o quinto está na pauta diária. Como conquistar e encantar a nova geração de cooperados? Questão em busca de tecnologia, eficiência, agilidade, não abrem mão da credibilidade que é necessário que as cooperativas tenham. E, na verdade, o nosso sistema cooperativo, um dos grandes balizadores, um dos grandes pilares, é a credibilidade, é a confiança. Se não tiver isso, as nossas cooperativas realmente não sobrevivem. E uma questão outra que a gente traz, é que as nossas cooperativas só vão se manter vivas no mercado se elas forem sentidas como necessárias pelos associados. Se elas não forem sentidas como necessárias, elas não terão condições de sobreviver a longo prazo. Tá, gente? Isso é uma coisa que a gente tem observado aí em cooperativas que não sobreviveram, que infelizmente fecharam suas portas e que não estão mais atuantes. Essas questões que a gente se referiu agora aí, de preocupações e desafios, eles nos trazem alguns tensionamentos, né? Alguns tensionamentos dentro do processo de reflexão e de planejamento e organização das cooperativas. Uma dessas questões está das opções fundamentais da cooperativa, né? Das opções, quando a cooperativa é constituída, ela é constituída por um pequeno grupo de pessoas, normalmente. A cooperativa nasce humilde, um grupo pequeno de pessoas. À medida que a gestão dessas cooperativas passa a ser um diferencial, ela passa a crescer, ela tende a aderir mais às soluções de mercado, e isso vem em detrimento das perspectivas do cooperativismo solidário. Então, isso tem sido um tensionamento em muitas cooperativas, né? Ou seja, esse crescimento, ele passa por alguns gestores, especialmente os gestores profissionais contratados, a posicionar a cooperativa mais tendente a aderir soluções de mercado. E nem sempre isto é bem visto e não é aquilo que é a expectativa dos associados. 2, na relação entre o controle e a ação, esse outro tensionamento. Isso se traduz, então, na afirmação de que tem-se muitas regras para cumprir e pouca ação nos negócios, né? Então, o que
as cooperativas têm se defrontado com uma série de normativas, de alterações de legislação, e que pressionam fortemente essas organizações à legalidade, aos fluxos fiscais, tributários e outros mais, e acaba tendo uma atenção a essas regras para cumprir, deixando pouca ação, muitas vezes, para o negócio. Ou seja, uma preocupação que a cooperativa deveria ser voltar mais ao seu negócio, né? E menos, então, às questões que fazem essas tomadas de tempo e de energia das suas estruturas, né? O terceiro são as cooperativas, tem sentido realmente que ficam muito na resposta pelas mediações e retaguarda e pouco na ação finalística, espécie da missão, ou seja, isso se traduz quando ela passa a trabalhar muito e se envolver muito em questões de problemas de agência, de interesses de associados mais diversos, na questão de articulação dos seus processos e na tentativa de harmonização entre as estruturas de poder, e aí acaba sobrando pouco tempo ou pouca ação finalística, que é expressa na missão, que é básica de atender o associado dentro das suas necessidades. Então, são algumas questões que a gente tem observado, que tem sido falta de discussões nas cooperativas nesses últimos tempos, sim. E, na verdade, o que a gente vê com isso? Que essas pessoas, as cooperativas, estão cientes de que a finalidade só se constrói, né, a finalidade expressa na missão, só se constrói se houver a organização dos sujeitos, voltados a um projeto comum. E aí surge a questão da necessária adoção dos mecanismos de gestão e de governança, né? Que esses mecanismos todos, na verdade, eles impactam e são impactados pelo processo decisório cooperativos, né? Onde, então, a gente traz uma outra questão que é relevante em termos de preocupações. Sabe-se que os princípios democráticos que regulam as instituições cooperativas tornam o processo decisório muito complexo. E que se ele não for compreendido e administrado corretamente, ele conduz a 3 perigos recorrentes. A ingerência política, ou seja, oportuniza que a política adentre no ambiente cooperativo, o que não é salutar. O segundo, o oportunismo dos cooperados, a questão do free ride, né, os problemas de carona, que a gente vê também acontecendo nas cooperativas, e a questão 3, que é o capitalismo em excesso, o paternalismo em excesso, o assistencialismo em excesso das decisões, gerando desequilíbrios, né? Gerando desequilíbrios. Então, essas questões todas que envolvem o cerne da gestão, da organização e da ação cooperativa, a gente realmente tem momentos de muita preocupação, de muita reflexão, e percebe que, de fato, nós temos um cenário desafiador para a nossa cooperativa. E aí, com a brincadeira, a gente diz que é aí que começa a ficar divertido, né? Mas esse cenário desafiador, então, ele nos remete a conhecermos um pouco mais, então, da governança cooperativa. Aqui tem um modelo que a gente traz para compartilhar com vocês, uma estrutura básica de governança aí, de cooperativa, que está na Assembleia Geral, como órgão maior da cooperativa, Conselho de Administração, né? Como suporte, nós temos as auditorias e o Conselho Fiscal. Depois do Conselho de Administração, os comitês estratégicos são criados para auxiliar e dar suporte ao Conselho de Administração em várias questões que possam ser relativas às atividades e à atuação da cooperativa, comitês técnicos, comitês sociais, enfim, outros comitês que são muitas vezes absolutamente necessários para que a gestão, no seu processo decisório, tenha uma assertividade maior, né? Depois nós vemos, então, onde está o nível estratégico da presidência, diretoria executiva, que é fazer a execução. Então, a nível da estratégia,
representando as estratégias definidas pelo conselho, a presidência que traz isso aí, a diretoria executiva que tem a responsabilidade pela execução. Então, esse aqui, realmente, nós vimos o ponto de convergência entre a direção e a gestão de uma organização. Abaixo, depois, nós temos os gerentes de áreas de cooperativa, as áreas operacionais, as unidades de negócios, enfim, da forma que cada uma das cooperativas se organiza na sua estrutura. Meus caríssimos, o fato que a gente está vendo é que a sociedade está cada vez mais exigente quanto à transparência na gestão das organizações, né? E os especialistas, por sua vez, então, consideram que a governança nos traz o sistema pelo meio do qual essas organizações são comandadas, né? Então, a transparência e a forma de comando são alguns aspectos-chave que a gente vê. Isso da governança corporativa. Na governança cooperativa, a gente compartilha, então, um conceito aqui da OCB, que diz que a governança cooperativa é um modelo de direção estratégica fundamentada nos valores e princípios cooperativistas, ou seja, não pode fugir disso. Ela precisa estar alicerçada e vinculada a específicos, a gestão, a direção estratégica cooperativa, que estabelece, então, práticas éticas visando garantir a consecução dos objetivos sociais e assegurar a gestão da cooperativa de modo sustentável, em consonância com os interesses dos cooperados, né? Ou seja, muito próximo daquilo que a gente vê em conceitos da governança corporativa, que a preocupação é que a gestão, a forma da gestão, como é comandada pela organização, assegure que os interesses das pessoas, dos investidores, sejam respeitados, sejam considerados. Um outro conceito que a gente traz aqui do Banco Central, que diz que a governança cooperativa é o conjunto de mecanismos e controles internos que permite aos cooperados definir e assegurar a execução dos objetivos da cooperativa, garantindo sua continuidade e os princípios cooperativistas, né? Então, esse já é uma linha de pensamento do Banco Central, que é o órgão regulador de todas as cooperativas da área de crédito do país, né? E nós temos um crescimento bastante significativo dessa área, e sejam elas da economia solidária, como as demais, são todas cooperativas que estão, então, à mercê desses conceitos e das regulamentações exaradas pelo Banco Central. Esse aqui é um outro entendimento do documento estratégico de uma cooperativa, que a gente recebeu há poucos dias, da governança e gestão estratégicas, onde eles dizem que a organização dos espaços de governança, com capacidade de tomada de decisão e da sua implementação, é chave, né? E isso vai passar pelo fortalecimento das instâncias, ou seja, os conselhos dos vários níveis organizativos, sejam singulares ou centrais. Ou seja, a governança passa para essas organizações ser cada vez mais importante na sua capacidade de tomada de decisão. E aí, para que isso aconteça de uma forma mais eficiente e mais assertiva, como a gente falou, a participação de conselhos de emissão fortes é cada vez mais importante, cada vez mais saliente. O que nós buscamos, todos nós, o que a gente quer? Cooperativas estruturadas para longevidade, né? E o que então traz para nós algumas sinalizações que essas cooperativas possam sim, aquelas estarem estruturadas para longevidade? Onde a gente percebe a profissionalização da diretoria, né? Ou seja, identificando claramente os papéis de cada um, a segregação dos papéis, inclusive no processo de gestão, a questão do planejamento estratégico, e não somente o planejamento, a existência dele, sim, mas o cumprimento do planejamento, sim, a busca pelo cumprimento do planejamento estratégico, a harmonia entre os membros do Conselho de Administração e Liderança, né? É outro aspecto fundamental, onde é preciso, no momento que estamos todos unidos com objetivos comuns, de fato seja assim feito, né? A harmonia entre os membros de conselho e as lideranças é fundamental para que se consiga a unicidade
do direcionamento dos aspectos que são basilares da cooperativa. Outra questão, conselho fiscal proativo e focado nas auditorias preventivas, que a cooperativa tenha também que está preparada para a longevidade, um bom sistema de comunicação com os cooperados, né, que seja claro, objetivo, transparente, que possa essa cooperativa ter uma boa integração na comunidade, com as entidades, aquilo que a gente mostrava inicialmente lá, ou seja, elas fazendo ser sentido como necessário pelas pessoas que fazem parte do ambiente onde ela está inserida. Essa aqui é uma questão importante. Então, a cooperativa precisa ter uma boa integração na comunidade, seja em projetos sociais, seja em diversas ações comunitárias, seja na geração de empregos, de impostos e tudo mais, mas com interações adicionais a isso, né? Atos cooperativos, no ponto certo, absolutamente em ordem. Isso garante um aspecto legal de que ela não vai ter surpresas desagradáveis no momento seguinte, obrigações tributárias e fiscais em ordem, a responsabilidade fiscal também, que é tão importante para a geração de outros benefícios que governos, então, podem promover, parcerias estratégicas, né? Eu quero dizer aí, nessas obrigações tributárias, que as cooperativas têm contribuído com valores muito expressivos, mas muito mesmo, aos governos. Alguns bilhões de reais em cada estado onde ela tem atuado, o que tem trazido também aos governos oportunidades de cumprir também o seu papel diante da sociedade. Na questão 10, a questão 9, as parcerias estratégicas, que os cooperativos estão buscando e precisam fazer sim, como nós estamos buscando com bastante frequência dentro da própria universidade, parceiros com outras universidades, outros entes, para que a gente possa desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão com maior qualidade, né? Aí nós temos, então, a importância disso também para as cooperativas. A proatividade, que seria a capacidade de antecipar-se às mudanças ou reagir com rapidez aos novos desafios que surgem inesperadamente, como é o caso agora do momento presente, né? As cooperativas tendo que se reestruturar em muitas situações. Tudo isso nos remete, então, daquilo que nós queremos para aquilo que nós podemos entender que pode ser um caminho viável para a consecução daquilo que nós queremos. Mas antes de chegar efetivamente a essa proposta, ou esse modelo que é governança, efetivamente, que a gente já viu os conceitos, a gente também precisa entender que tem algumas razões para a adoção da governança que estão aqui, que a gente traz de uma forma muito resumida para compartilhar, que são as nossas preocupações também, e que a gente leva isso às cooperativas que não têm os processos de governança ainda implementados, né? E a gente sabe que muitas cooperativas não os têm, né? E a gente percebe cada vez mais a necessidade que elas o façam também para proteger essa organização, para que ela não fique à mercê das decisões centralizadas no presidencialismo, ali, numa pessoa única, né? E quando essa pessoa não tiver mais condições, ou quando essa pessoa errar nas suas decisões, ele pode comprometer essa organização, e a governança busca justamente a prevenção disso também, né? Ou seja, não fica o poder centralizado numa pessoa só, não deixa para ela o poder suficiente que as suas decisões possam comprometer a estrutura e a história de uma organização que a gente sabe aí, nós temos agora exemplos na nossa região, onde um diretor, um presidente, conseguiu destruir patrimonialmente todo o serviço prestado por uma cooperativa já com mais de 50 anos de história. É uma lástima. Se essa cooperativa tivesse a implementação da governança efetivamente feita, isso não aconteceria, com certeza, né? Com certeza. Então, algumas razões a gente traz para que se adote a governança. E disso nós vimos, então, alguns axiomas do Klein e do Jensen. Por Klein, a inexistência do contrato concreto que ele se refere, ou seja, os seus fundamentos se justificam pelas próprias características no ambiente de negócio, que são crescentemente imprevisíveis, sujeitos a turbulências e a efeitos de contágio, que podem ser fortemente comprometedores de resultados. Então, nós não temos garantias de que a contratualização feita
o que for ajustado no momento presente será possível ser cumprido nos próximos anos também, né? Você buscará cumprir dentro do prazo de execução, sim, mas e para o futuro? As características do ambiente até os anos 70, 80, estavam com um padrão. Hoje nós já temos outro padrão de ambiente de negócios que é extremamente volátil e que nós precisamos estar cada vez mais preparados para nos adequar a eles, ou seja, nós não temos mais o contato completo. E a inexistência do agente perfeito, que defende a urgência, dizendo que aquele agente, aquele que está atuando na cooperativa, que seria indiferente entre maximizar os seus próprios objetivos e os de terceiros, né? Ou seja, se surgir uma situação de oportunidade, ela maximiza seus próprios objetivos, ao deferir, então, ou indeferir os objetivos de terceiros, certo? Na sequência, os conflitos e custos de agência é a questão do juízo gerencial, né? O que pode estar mais a serviço dos objetivos dos gestores do que dos donos, gerando os conflitos de agência, né? E, na verdade, a gente sabe daí que uma das origens do processo está onde gestores de organizações corporativas se beneficiavam imensamente através de determinadas ações de gestão e estavam, na verdade, destruindo o patrimônio e destruindo a organização dos acionistas. Ou seja, ao momento que se colocavam muitos benefícios atendendo os interesses dos gestores, deixando de atender às necessidades e os interesses de quem realmente compõe a estrutura patrimonial de donos daquela organização. Dali que surge a necessidade de estabelecer mecanismos de governança que vão impedir que esse tipo de procedimento continue acontecendo. E esses nós precisamos trazer, então, para as nossas cooperativas, onde os interesses de determinadas pessoas não se sobrepõem nas ações aos interesses da coletividade de todos os associados. Depois nós temos aqui a assimetria de informações, que é um outro fator para a adoção da governança. Nós vimos que as pessoas não têm o mesmo nível de conhecimento de informação. Ou seja, existem nos grupos das cooperativas pessoas que têm um acesso maior, ou estão melhor preparadas, melhor qualificadas mediante determinada tomada de decisão, determinado processo, do que outros. A grande questão é que nós, quando temos essa assimetria de informações, através da formação, da articulação de um trabalho mais distribuído de responsabilidade de decisão, ou seja, um processo mais democrático decisório, nós minimizamos esse problema de assimetria de informações. Outra questão seria dos direitos e da conciliação de interesses, que às vezes são contraditórios, né? Nos cooperativos nós vemos que o associado, que faz parte da cooperativa, ele quer, entre as coisas, ele busca o maior valor pelo produto ou serviço que ele oferece à cooperativa, do produto ou serviço que a cooperativa oferece, ele busca o menor valor, ou seja, já nós temos uma questão delicada ali, e ele quer uma terceira questão ainda, que é que a sua cooperativa cresça, se fortaleça, cada vez mais se consolide e que possa ajudar ele, ou continuar ajudando no futuro próximo. Ou seja, são interesses contraditórios e que nós temos que, justamente, através desses mecanismos de processo, a tentativa da busca do equilíbrio, como a gente falava antes também. Bem, o que a gente chega à conclusão que a governança é um avanço em relação à gestão tradicional. A gestão estratégica, a gestão presidencialista centralizada. E outros tipos de gestão ainda, na busca da minimização desses axiomas acima que a gente falou. Tá? Então, a adoção da governança é importante, sim, para que a gente minimize os efeitos que estão aí citados por Klein, por gente, que comprometem, em muitos casos, como a gente já viu, já presenciou os efeitos nocivos da presença desses axiomas nas nossas cooperativas. E onde não está presente isso, a gente vê cooperativas fantásticas, organizações muito bem estruturadas, produzindo benefícios e contribuindo para as comunidades, seus associados, de uma forma brilhante, coisa que nenhuma outra organização tem capacidade de fazer. Nenhuma organização econômica faz o que as cooperativas fazem. Posso dizer isso porque eu trabalhei numa cooperativa durante 13, 14 anos.
Então, a gente realmente vê pessoas fantásticas, defensores da cooperação mesmo, da distribuição das sobras, da participação econômica, de forma que isso seja o mais justo possível para todas as partes interessadas. E é isso que nós precisamos, que as pessoas que estão representando realmente tenham esses valores. Isso está muito na nossa mão, ou seja, na mão de quem é associado. E essas estruturas de governança, esses mecanismos que se definem, contribuem fortemente para que consigamos encontrar pessoas cada vez mais que estejam presentes com estes valores na ação, na gestão das cooperativas. E os empreendimentos, aqui nessa parte final dessa slide, nos fala que os empreendimentos com boa governança, meus amigos, resultam em mais felicidade, satisfação de todos os envolvidos. Agentes de governança, cooperados, funcionários, clientes e executivos, fornecedores, assessorias, distribuidores e governo. Bem, aqui a gente então tem essa questão aí, também vemos, claro, né, da importância em conseguir atender esses aspectos todos. Claro que a gente sabe que no sistema de governança aí, na sua implementação, existem algumas resistências, né? Então, somente, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, por favor, Professor, no momento... Oi. Temos mais uns 5 minutinhos aí, pode ser? Perfeito. Então, Okay. Quando chegarmos nesse momento, eu paro as apresentações até onde a gente chegou, e a gente, então, vai para os questionamentos, para as participações aí, das perguntas do pessoal que está acompanhando conosco aí, pode ser? Certo, pode ser, vamos lá. Muito bem. Então, aqui nós vemos algumas resistências mais comuns na adoção da governança. Uma delas é a delegação de poder, né? Então, a gente sabe que para algumas pessoas o quanto isso é difícil dentro de qualquer sistema, né? A questão das vaidades envolvidas muitas vezes. Sabe? Outra questão são os riscos, as descontinuidades, as incertezas. E aí a gente sabe que nos últimos anos, especialmente, houve mudanças radicais em todos os aspectos da vida corporativa. A outra questão que também traz algumas resistências são as responsabilidades dos eleitos, as consequências negativas. E a gente entende que essa atribuição de responsabilidades, quando se implementa um sistema de governança, ela passa a ser muito séria, ela passa a haver uma cobrança mais forte disso. E, efetivamente, essa responsabilidade, ela existe e, cada vez mais, ela tende a ser mais requerida pelos agentes que estão na linha de frente. Outra questão são os executivos contratados hoje. Esse modelo está dando certo? Em alguns casos, sim, mas nem em todos. Então, são questões que, em algumas situações, pode entender alguma resistência por parte de algumas cooperativas. O desconhecimento do que é a governança também é um fator que pesa bastante, e a falta de gestores preparados com o conhecimento necessário, com essa abrangência de experiências e de preparação, de fato, necessária para a gestão de cooperativas, não é tão fácil de ser encontrado também. E lembrando, né, gente, que a governança cooperativa, ela não deve ser, e não é um instrumento de marketing, ela não é e não deve ser um aumento de conflito de interesses, na verdade, ela é o contrário, ela é a harmonização entre os interesses e os conflitos. Ele não é um molde pronto, cada uma das cooperativas constrói a sua estrutura ainda, né? A gente não sabe ainda porque é possível que no futuro próximo esse processo de governança ele seja tão importante e tão determinante para a vida das cooperativas que os órgãos hoje representativos, as organizações estaduais, a organização brasileira, passem a exigir, em algum momento, que a governança seja implementada em todas as cooperativas. No sistema financeiro, o Banco Central já determinou, sim, a implementação da governança, mas ele tem poderes para isso, como órgão regulador. Né? Vamos ver, então, as nossas outras cooperativas dos outros ramos, se vamos avançar nesse sentido de voluntariamente aderirem aos processos de governança.
Ela não é impositiva ainda, é opcional, né? Não é gestão. A gestão é parte da governança. E outra questão, então, para a nossa reflexão, qual a cooperativa que queremos e qual o papel da governança para chegarmos lá? A cooperativa que queremos, nós vamos construir através da participação, dos processos de planejamento, da nossa disponibilização para estar mais presente na sua estrutura de poder. Por exemplo, nós como associados, nós como líderes de núcleo, nós como conselheiros fiscais de admissão, nós como partícipes de comitês ou até em outros níveis. Qual a cooperativa que nós queremos? Uma cooperativa que realmente esteja preocupada e esteja focada nas necessidades dos seus associados, que seja uma cooperativa mais solidária, que seja uma cooperativa que tenha um propósito de produzir o melhor para o seu associado. Primeiro pense nas pessoas para depois no capital. É essa cooperativa que nós queremos, é essa cooperativa que nós temos que trabalhar para chegar lá. Já temos muitas cooperativas, temos muitas mesmo que são assim, que são excelentes cooperativas, mas a gente não pode ser ingênuo de dizer para vocês que todas são assim, não. Tem, infelizmente, algumas que não atendem ainda esses requisitos. Essas aí nós precisamos que mudem, né? Essas precisamos que se ajustem. E então, qual é o papel da governança para que a gente chegue lá nessa cooperativa que queremos? Muito bem, então eu saio fora então agora nesse momento da apresentação e devolvo a palavra à comissão que está organizando aqui e retornamos então, Angélica, para que o pessoal, a vocês e que o pessoal possa então fazer sua participação. Obrigada, professor, pela apresentação, pela interação desse assunto. Nós vamos seguir agora, então, com os questionamentos, tá? Se alguém tem alguma pergunta, pode ir se inscrevendo para fazer, ou alguma colaboração, né? Nós temos uma pergunta da Carla. Carla, tu quer fazer oral ou eu posso ir lendo a pergunta aqui? Posso ler? Tá, então eu vou lendo aqui. Em relação a quais os principais aspectos que diferenciam as cooperativas das demais organizações, e se elas buscam a competitividade, o desempenho econômico, então elas não estariam sendo mais corporativas do que cooperativistas? Uma pergunta muito interessante, muito boa pergunta. As cooperativas têm diferenciais, sim, com relação às demais organizações. Um dos grandes diferenciais das cooperativas está justamente de que o dono, ele é o cliente. Ou seja, o cliente é o dono da cooperativa. Isso não acontece nas organizações da sociedade anônima, que também se utilizam muitas vezes dos instrumentos e mecanismos de governança, e as cooperativas se diferenciam num aspecto chave esse daí. Ou seja, quando os donos são os usuários da sua própria organização, eles buscam, através dessa ação, que elas os atendam da melhor forma possível nas suas demandas e necessidades. Na verdade, é para isso que as cooperativas são constituídas, para atender às necessidades dos associados. E por isso, quando as cooperativas passam a crescer, nós vemos as diferenças ou as distinções entre grupos profissionais, entre a atuação de produção. Por exemplo, nós temos agricultores que atuam, por exemplo, com atividades de hortifrutigranjeiros, com atividades da soja, de milho, de arroz. Estes grupos, cada um tem a sua organização, tem os seus núcleos e passam a demandar das cooperativas, então, respostas às suas demandas. Isto não acontece em outro tipo de organização. E outra questão que para mim é fundamental, os princípios e valores do cooperativismo. Os princípios do cooperativismo demonstram claramente que ela se diferencia das demais. Nenhuma outra organização tem princípios próximos que as cooperativas têm, e onde um deles o sétimo princípio, é a preocupação com a comunidade. E a gente vê, efetivamente, cooperativas atuando fortemente em projetos sociais e fazendo a devolução das sobras para os seus donos, coisa que não acontece em qualquer organização. Nós vimos que as cooperativas do Rio Grande do Sul, só fazer um exemplo para vocês, no ano passado,
de projetos sociais que foram desenvolvidos por entidades sociais encaminhadas às cooperativas e que foram avaliados pelos líderes de núcleo de cada uma dessas comunidades onde aquela entidade social está inserida, somaram-se praticamente ao valor, no ano passado, a todo o projeto Criança Esperança do Brasil. E nós temos a nítida expectativa, e a ideia é essa, que no próximo ano, a distribuição desses recursos para as entidades carentes seja maior, além de uma infinidade de outras ações que a cooperativa promove. Por exemplo, os custos menores na intermediação comercial, os custos de transação cada vez minimizados a partir de um comprometimento e de uma fidelização dos associados. Essa questão que eu me referi, isso é muito forte, eu presenciei isso no período que eu estava dentro da cooperativa, no processo de gestão, onde ela era balizadora de mercado. Posso dar um exemplo, Angélica, que me aconteceu um dia desses lá? Claro, pode sim. Então, todos os dias, todas as manhãs, empresas privadas ligavam para a cooperativa perguntando qual era o preço da produção da agrícola daquele dia, soja, milho, trigo e tal. A partir do preço que a cooperativa fornecia, eles estabeleciam o seu preço. Ou seja, até que chegou um dia que eu disse para o rapaz que fazia essa comunicação da parte comercial, eu era o administrativo na oportunidade, digo, olha, vamos fazer o seguinte, você me passa o telefone dessa pessoa, e eu disse, olha, você faz assim, ó, a cooperativa estabelece o preço pelo que entende como justo, você estabelece o teu preço, não precisa pegar o nosso preço. E significa dizer, no momento, que no momento que a nossa cooperativa, que a cooperativa de todos nós não estiver mais aqui, você vai colocar o preço que você quiser, né? E é exatamente isso que acontece. Então, por isso que eu defendo, entre outras questões, tanto as cooperativas. Nós temos hoje as cooperativas de crédito nas pequenas comunidades, onde não tem nenhuma outra instituição financeira, e onde tem uma ou outra as instituições financeiras já se adequando aos custos e cobranças de tarifas ao que as cooperativas estão cobrando. Isso é uma coisa realmente não presenciada em anos anteriores, em outras épocas. Nesses últimos 10 anos a gente vê isso acontecer. Ou seja, economias efetivas, dinheiro circulando na economia pelo fato único exclusivo da cooperativa estar presente ali. Ela não precisa nem estar produzindo, mas o fato de estar presente, atuante, já promove esses benefícios aí. Enfim, Angélica e todos os colegas, talvez nessa manifestação vocês tenham visto ou percebido até minha emoção na defesa do cooperativismo, mas sim, eu quero dizer para vocês, há 20 e tantos anos eu estudo o sistema, ainda tenho muito para aprender, e realmente vejo que é um diferencial. Por isso que eu gostaria, sim, que o cooperativismo fosse transformado na grande terceira via, por uma questão de justiça social, uma questão de mais solidariedade, uma questão de preocupação com as pessoas e de valores. Isso, professor. Eu vi que tu tem, né, essa experiência profissional mesmo, que tu trabalhou aqui pela região noroeste, norte do estado do Rio Grande do Sul, né? E a gente passou por algumas situações aqui, eu sou dessa região noroeste, e que nós tivemos alguns problemas no caso de algumas cooperativas que tinham uma longevidade bem grande e aí acabaram entrando em situação de falência, decretando, né, entrando em recuperação judicial e tal, e aí a gente percebe que os agricultores, eles ficaram um tanto quanto receosos com as cooperativas, porque elas realmente estavam incorporando não os princípios cooperativistas, mas sim de uma empresa, né? Então, eu te faço a pergunta, como a gente vai comunicar, por exemplo, ao agricultor todos esses benefícios, né, que realmente tem, né, se a gente seguir aqueles 7 princípios do cooperativismo, realmente tem muito benefício e traz desenvolvimento para a região, porque a gente observa, assim, que aqui na região mais noroeste, esse princípio do cooperativismo, ele não está mais tão sendo tão trabalhado fortemente como era depois, né, que aconteceu todos esses problemas, digamos assim, com a gestão das cooperativas e tal. E já na região norte, ali, Jaboticaba, Palmeira das Missões, Panambi também, né, a gente tem cooperativas bem fortes ali, né, então ficou um pouco dois extremos, assim, digamos, de regiões que eram fortes no cooperativismo. Sim.
Angélica, magnífica pergunta, e que bom que tu conhece a região e conhece as realidades dessas cooperativas. Nós temos 2 municípios que são lindeiros, são vizinhos dos municípios, e que contavam com 2 grandes cooperativas, cada um dos municípios com 2 grandes cooperativas. Cada uma delas com mais de 50 anos, e uma dessas cooperativas, inclusive, a que entrou em extinção, chegou a ser a 2ª maior da América Latina. Então, olha só. Só que passado um tempo, pelo processo e os modelos de gestão, ou seja, as pessoas que dela fizeram parte, eu até acredito, sinceramente, Angélica, pelo que eu conheci, tive a oportunidade, elas não se beneficiaram a si próprias. Essas pessoas, destes casos que eu me refiro nessa situação. Elas não se beneficiaram, elas, propriamente, não se beneficiaram. No entanto, o despreparo gerencial, a falta de articulação, o distanciamento dessa questão da governança, do que prega a questão da governança, o distanciamento dos princípios e valores do cooperativismo, fizeram com que essa cooperativa nem aceitasse ajudas, porque ela é representada, então, para a pessoa com as suas vaidades, enfim, que se superaram aos interesses coletivos, esse é realmente o problema. Então, nós temos 2 cooperativas ali, onde uma delas hoje está entre as melhores do Estado, em termos de contribuições, beneficiamento, e dando retorno para os associados de uma forma fantástica, e no município vizinho, uma cooperativa em extinção. Ou seja, são os mesmos associados, mesmo perfil de associados, mesmo perfil de negócio, mesmo perfil de clima e solo, ou seja, as características são as mesmas, com resultados absurdamente diferentes. O que se atribui isso? As pessoas que dela fazem parte, que estão no processo de gestão, no comando, e que pelas suas decisões promovem o crescimento e o benefício das pessoas da sociedade cooperativa ou a destruição da cooperativa. Por isso que a gente prega tanto a qualificação, a profissionalização, porque somente os princípios e os valores, se não forem balizados por pessoas preparadas e qualificadas para fazer a condução, eles por si só não conseguem atingir os resultados desejados. Então, nós precisamos, sim, de bons sistemas, de uma boa governança e de boas pessoas que traduzam a cooperativa em credibilidade, confiança, transparência e todas essas questões que são extremamente importantes para todos nós, para que a gente acredite realmente que as cooperativas podem fazer a diferença, sim. Que a força das pessoas, a união das pessoas faz a diferença, sim. Mas temos que escolher, sim, boas pessoas para nos representar nessas cooperativas também. A gente volta àquele tema da gestão, né, de interesses e conflitos que a gente tem. A prof. Andréia quer fazer alguma pergunta? Marlova, não? Aberto, prof. Andréia, pode fazer. Tá certo. Obrigada, professor, pela excelente explanação. Acredito que nos trouxe uma visão muito ampla, né, da importância da governança dentro das cooperativas e da relevância econômica, social que as cooperativas têm na sociedade. Gostaria de compartilhar um breve relato da Ecocitrus, não sei se você conhece, o trabalho que a Ecocitrus faz, vai além de processar fruta, vai muito além. O envolvimento com o bem-estar dos seus associados, com a geração de adubo orgânico lá da usina de compostagem, que, na verdade, hoje atende diversas empresas da região que desovam lá os seus resíduos, que não sabem o que fazer, ou seja, é um trabalho social, ambiental muito bacana, e uma inserção no mercado nacional e internacional de citros e de suco de citros e do óleo da tangerina. Então, a gente percebe que precisa, assim como você falou, precisa ter gestores competentes que tenham uma visão muito mais ampliada e qualificada do mercado como um todo. Então, é muito bacana, a gente praticamente todos os anos levava os alunos de diversas turmas para conhecer a Ecocitrus, e é uma experiência muito
completa, eu diria, né? Uma cadeia produtiva que começa lá no pomar e termina na agroindústria e vai para a exportação, ou vai para a comercialização interna. E conversar com os gestores é uma rica experiência e única também, né? Que a gente tem com os fundadores, que ainda estão à frente da missão da cooperativa. Então, é um campo de trabalho que necessita de mais atenção, eu acredito, né? Porque conta uma história e vive a história. E é uma inserção não apenas econômica, a preocupação não é o lucro. Quando a gente conversa com eles, a gente percebe que é além do financeiro, monetário, sei lá como cada um quer dizer, mas é uma preocupação com a família, como ser humano, como social, e qual é o papel que a cooperativa exerce na região. Então, é uma experiência muito bacana e vai em linha com tudo que foi discutido aqui hoje, porque é tudo isso e muito mais, né, que rege e fortalece uma cooperativa, são as pessoas, na verdade, né, que estão ali. E um outro exemplo é a Campal, que nós também visitamos, que faz um trabalho muito bacana, mas era mais um comentário do que uma pergunta, mas era para elucidar a importância de estudar essa temática dentro das cooperativas, de fato. Tá certo? Obrigada. Obrigado, professor André, que bom. Na verdade, é aquilo que a gente sempre vinha divulgando, que, na verdade, a gente encontra pessoas que não são meritórias de reconhecimento, mas, por outro lado, encontram muitas pessoas focadas em propósitos mais nobres, que são os propósitos realmente de deixar uma contribuição, deixar um legado importante para as pessoas, oportunizar a inserção daqueles que são menos favorecidos, oportunizar o crescimento pessoal, profissional e a inclusão social. E a gente, à medida que circula, que visita, que conhece mais as cooperativas, encontra realmente motivos para a gente se orgulhar de tantas coisas bacanas que são feitas aí na sociedade por pessoas que são as defensoras dos melhores propósitos, dos valores de fato do cooperativismo. Eu fico muito feliz, André, de ouvir o teu relato, conheço a Ecocitrus, conheço a Campal, e poderia até citar tantas outras cooperativas aí que a gente tem visto casos realmente muito bem sucedidos, não só no aspecto econômico, mas principalmente no aspecto social. A clara demonstração de que as pessoas são as mais importantes, o associado é o mais importante, as famílias dos associados são importantes. E a gente tem visto isso transparecer nessas ações todas que são praticadas por essas cooperativas. Precisamos enaltecer isso, né, professor André? Enaltecer isso de forma que elas se sintam, essas pessoas que fazem isso, essas instituições sociais, as cooperativas, enaltecer isso para que sirvam também de exemplo e de referência para os outros que ainda estão na busca do melhor caminho. Certo, professor. Nós temos mais uma pergunta do Jaime. Jaime, pode ficar à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. E parabenizar o professor, né? Excelente apresentação. O senhor apresentou de forma bem abrangente e com muita propriedade também, certamente também por sua experiência, né? E a paixão também, né? Que defende a ideia. Isso é muito bom, né? Porque realmente tem um aspecto filosófico, né? Que está por trás também da ideia do cooperativismo, que sempre precisa ser apontada, né? E isso ficou bem claro, né? Aí, no caso, professor, eu tive uns probleminhas aqui com minha conexão, e eu também, na verdade, eu estou até participando de um seminário, mas quando eu comecei a ver, eu me empolguei, eu digo, não, eu vou assistir, e terminei ficando aqui com vocês, né? E foi muito bom mesmo. Aí, assim, eu não sei se o senhor apresentou alguma coisa sobre esse tema antes, e talvez foi na hora também que caiu aqui minha conexão, mas eu fiquei pensando o seguinte, né? Além desse aspecto mais, vamos dizer assim, da diferença entre o cooperativismo e o corporativismo, né? As empresas privadas, etc., né? A gente sabe que existe uma organização muito forte política, né? Da bancada ruralista, por exemplo, mais no setor, né? Agrário, né?
que mobiliza muitos acessos, né? Inclusive criando vários incentivos fiscais. A gente vê, inclusive, empresas produtoras de agrotóxicos tendo isenção fiscal, incentivos e tudo mais, né? E do ponto de vista da cooperativa, assim, eu lembro que teve uma época que o cooperativismo existia um certo incentivo, né, um diferencial para motivar o pessoal e incentivar, né, que as pessoas se organizassem dessa maneira, né? E depois parece que esse apoio, principalmente por parte do governo, diminuiu um pouco, né? Claro que a gente sabe, como o senhor bem apontou, que tem uma turma que vai no oba-oba, vai de carona, né, né, buscando algumas facilidades, e às vezes isso aí não tem um comprometimento, né? Mas colocando isso de lado, se for possível, o senhor atualizar sobre isso, né? Como é que as cooperativas se organizam politicamente para buscar, né, vamos dizer assim, ou políticas públicas ou alguns incentivos, né? E como é que está esse panorama legal, né? Vamos dizer assim, a respeito do cooperativismo, né? Se o senhor já apresentou aí, foi na hora que eu perdi, desculpe aí repetir, mas eu agradeço aí pela oportunidade. Um abraço. Jaime, que boa a sua pergunta. Obrigado pela tua participação, excelente questionamento. E não apresentei não, então você não perdeu nada não. Então vamos rapidamente tentar trazer um pouquinho para cá desse questionamento que fazes aí. Jaime, na verdade, as perspectivas que a gente tem visto com relação aos aspectos tributários e fiscais das cooperativas não têm sido nada animadoras. Todo momento que alguma alteração se vislumbra no horizonte, ele é ainda para restringir algum aspecto mais do que houve em outros tempos de algum benefício fiscal ou tributário para as cooperativas. Praticamente já está equiparada às demais organizações, só que com um diferencial que me parece interessante que a gente o coloque aqui. Veja, Jaime, as cooperativas não conseguem fazer, como é que é, aí a professora Carla me ajuda no aspecto contábil, ela não consegue fazer o desvio fiscal, como é que é, tem um termo que a gente utiliza para isso na contabilidade, professora Carla. Por quê? Teu áudio está fechado. Sonegação? A elisão fiscal ou evasão fiscal. As cooperativas não conseguem fazer isso, já pelo simples fato. Deixa eu te relatar uma situação que me aconteceu em um determinado momento, quando eu estava na cooperativa. Eram alguns milhares de reais que todos os meses precisávamos pagar de impostos, recolher de impostos. E nós não tínhamos praticamente um momento difícil de crise por falta de chuvas, os agricultores, com uma situação muito delicada, não estavam conseguindo fazer o pagamento dos seus compromissos e a gente não tinha dinheiro praticamente para pagar a folha de pagamento, fazer o pagamento da folha do pessoal e os produtos dos agricultores. E aí, na oportunidade, alguém chegou e me disse o seguinte: então é o seguinte, vamos deixar de pagar os tributos, vamos deixar de pagar os impostos, ou vamos fazer uma gambiarra aqui para que a gente não precise pagar esse volume tão elevado. Aí minha resposta foi assim, muito simples, e que com certeza atinge a todas as pessoas das cooperativas também. Eu represento uma instituição com 3, 4, 5 mil pessoas. Qualquer decisão que eu tomar hoje poderá ter um reflexo muito forte no futuro próximo. E a gente sabe que esse aspecto da elisão ou da evasão fiscal, ela é extremamente delicado nesse tipo de organização. Então, ninguém gosta, ninguém quer assumir a responsabilidade por não fazer o pagamento dos impostos da forma mais correta possível. Entende? Então, se nós olharmos, Jane, o pequeno benefício no imposto de renda que ainda existe para as cooperativas, de outro lado, ele é plenamente compensado pela retidão desse tipo de organização, ou seja, pela forma correta de fazer o cálculo e a contribuição dos tributos e dos impostos, das taxas e tudo mais. Então, Jaime, a gente tem organizações que estão na defesa e buscando articulação com os nossos representantes políticos, no sentido de não haver maiores ataques ainda ao sistema cooperativo no aspecto tributário fiscal.
a gente sabe, né, Jaime, que as organizações privadas, especialmente as multinacionais, não fazem questão que as cooperativas permaneçam vivas, né? Então, as instituições financeiras não fazem questão que as cooperativas de crédito permaneçam vivas, obviamente, porque são concorrentes para eles, né? E é o momento que as cooperativas passam a assumir uma participação maior de mercado no ambiente onde elas estão, como disse, elas passam a ser reguladoras de preços, elas passam a ter uma participação muito mais presente. As suas sociedades, suas comunidades, as pessoas que elas fazem parte, e isto minimiza, então, a ação de resultado desses outros tipos de organizações. Então, eles buscam, claro, através das suas formas articuladas também, a redução ou o aumento das tarifações ou dos impostos e tributos sobre as cooperativas. A gente sabe disso, né, Jaime? Então, a gente não pode negligenciar que essas forças políticas, elas agem, e a gente tem que tentar buscar a preservação, pelo menos, minimamente, do que foi conquistado e do que nós temos hoje. Pelo menos para oportunizar que as cooperativas permaneçam vivas e atuantes aí junto a nós. Tá, meu camarada Jaime? Nós vamos, se o senhor tiver alguma sugestão ou alternativa que possa melhorar essa sistemática de articulação que hoje está acontecendo aí junto aos entes políticos para tentar oferecer um diferencial, pelo menos, às cooperativas que tem esse cunho mais social, tem esse cunho mais, né, próximo das pessoas, eu acho que seria muito justo. Certo, então, respondido, né, Jaime? Obrigado, ótima resposta, e me solidarizo também, né, com essa luta, porque a gente sabe, né, são forças gigantescas aí que vamos dizer assim, fazem com que a gente tenha que estar nadando contra a maré, mas é isso aí, né? Eu vejo que, pelo que o senhor explanou também, essa parte aí da governança e, enfim, né? Colocando algumas coisas no eixo, né? Dá para avançar bastante. Né? Vamos em frente. Obrigado, professor. Até mais. Certo. Prof. Janaína, vamos deixar a tua pergunta, então, aí para fazer o encerramento. Agora, então, o Rodrigo queria fazer um link com essa pergunta do Jaime. Rodrigo, tu está por aí? Tô. Oi. Nesse sentido, né, que tu estava falando de lastreamento de preço, também vivenciei isso em Tupanciretã, lá com a cooperativa de leite lá. Mas eu vejo que, de certa maneira, tem cooperativa, que nem no caso dessa cooperativa que a gente vivenciou isso, vamos dizer assim, não tinha muita gordura para queimar dentro desse mercado, né? E isso vai levando ao fechamento da cooperativa, né? E porque também era uma cooperativa vinculada ao MST, um movimento social que, vamos dizer assim, também é combatido por essa fala que o Jaime falou, dessa bancada ruralista e tal, né? E eu queria saber sobre isso, né? Qual que é a visão, se existe diferença entre essas cooperativas vinculadas a movimentos sociais, se existe essa diferença vista nesse âmbito mais do cooperativismo, quais são elas e se não tem também, estou contemplado, na verdade, também achei bem importante a fala, achei muito boa também a tua apresentação. Obrigado, Rodrigo. Em alguns momentos, um pouquinho baixinho. Oi. Professor, só a Prof. Janaína quer fazer uma pergunta antes do senhor responder essa, pode ser? Acho que nós estamos aí um tempo um pouco apertado. Não, claro, perfeitamente. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Pessoal, assim, eu não tenho tanta experiência assim quanto o Vitor em cooperativas, mas também tive a oportunidade de trabalhar numa cooperativa durante 4 anos e depois mais em projetos, enfim, parceria enquanto órgãos públicos e tal. Mas eu penso, assim, realmente, Vitor, que eu até às vezes eu fico, né, fazendo esse exercício, né, de tentar me imaginar no lugar de um gestor, né, que eu acho que eu nem queria estar num gestor de uma cooperativa e nem de um presidente, nem da diretoria. E essa é a pergunta que eu vou colocar para ti, porque... E a primeira coisa, só pegar o gancho do que o Rodrigo falou antes, é que eu acho que a gente tem que considerar que existem cooperativas e cooperativas. Por isso que eu pedi para falar antes, né, da resposta, porque é uma diferença tão grande
entre os perfis das cooperativas, que é até difícil de falar só cooperativa, né? Tanto que outros, né, inclusive foram criados, né, tipo, apêndices, né, como ao termo desenvolvimento, for cooperativa disso, cooperativa daquilo, né, enfim, para tentar dar esse caráter, então, mais específico para um mundo extremamente diverso, né, e aí a minha pergunta, para não ficar fazendo aqui, me alongando, a pergunta é o seguinte, Vitor, assim, como alguns estudos que a gente tem feito, alguns até que eu já publiquei, têm mostrado, infelizmente, que existe um comportamento oportunista do próprio associado, e isso a gente consegue verificar no dia a dia, né, da gestão de uma cooperativa ou trabalhando nela, e academicamente também. Mas, então, a minha pergunta é o seguinte, né, que como é que a gente vai trabalhar com esse sócio, né, alguns sócios que, por um lado, exige um resultado máximo em termos de, um resultado eficiente em termos de competitividade, e essas cooperativas, muitas, inclusive, trabalham, né, num ambiente extremamente competitivo, enfim, até mesmo no comércio internacional, ou mesmo no mercado interno, mas extremamente competitivo, como outras empresas, que são muito competitivas, mas aí eu pergunto, por um lado, o associado exige essa postura de rendimento, ele quer resultado positivo, ele quer competitividade, e aí quando é da parte dele, né, ele quer muitas vezes, por essa postura oportunista que alguns associados assumem, né, ele recebe todo o suporte da cooperativa na assistência técnica, no acompanhamento, ele tem prazo diferenciado, aí chega na hora e entrega o produto em outro local, não entrega na cooperativa, ou por outro lado, exige, né, que a cooperativa dê retornos que não são compatíveis com o negócio. Não sei se tu entendeu minha pergunta, assim, como equalizar isso, né? Sim, sim. Professora Janaína, é um prazer muito grande receber esse teu questionamento também com o do Rodrigo. Caramba, olha, eu tenho que dizer que isso daria para a gente falar, Angélica, mais umas 2 horas sobre essa pergunta que a professora Janaína nos coloca, porque realmente é um desafio muito grande para quem é gestor. Na verdade, nós precisamos estar cada vez, e eu penso que a academia pode contribuir bastante com as cooperativas, e nós vemos que alguns programas de governo têm buscado inserir também os sistemas de governança nas pequenas cooperativas, Rodrigo, e também muitas pequenas cooperativas sendo criadas a partir de políticas públicas de governo, como, por exemplo, o PAA e o PENAI, né, recentemente, várias cooperativas, a partir de pequenos agricultores, foram constituídas justamente para oportunizar que eles participem de um mercado inacessível até então para essas pessoas. Eu imagino, Rodrigo, que seja o caso muito próximo da tua situação lá com esses pequenos agricultores da área de leite, onde as empresas de maior porte, as multinacionais, não fazem questão de receber volumes de litro de leite por associado abaixo de um mínimo exigido diário. Então, só as cooperativas fazem isso, as outras empresas não querem fazer, porque o custo de recolhimento, o custo logístico é muito alto, né? Então, eles não... Então, só as cooperativas que, com uma visão mais solidária, mais social, que se propõem a esse tipo de atuação. Então, mas, professora Janaína, retornando, a grande preocupação que eu sempre tive, e eu compartilho contigo da tua preocupação, é justamente encontrar mecanismos onde os associados se sintam mais confiantes, se sintam mais à vontade, se sintam como a cooperativa necessária para eles, onde a atuação das estruturas de gestão venham a justamente promover transparência, credibilidade, confiança, cumprimento de contratos, uma série de questões que são representativas, que podem traduzir a fidelização das pessoas, além da questão da eficiência gerencial, professora Naina, porque os associados, bem como tu disseste, eles recebem assistência técnica gratuita da cooperativa o ano inteiro. No momento que for entregar a produção, vão entregar para o concorrente que está ligando de manhã para a cooperativa, perguntando qual é o preço da saca do milho, do feijão ou da soja, e ele coloca 50 centavos mais lá, aquele da iniciativa privada. E o associado aquele
que está no programa do Free Rider, ou aqueles programas de carona, né, que a gente já identificou na literatura e nos programas que acontecem, os associados que entram no programa de carona, eles acabam entregando, então, essa produção para o concorrente, e a cooperativa que teve custos e investimentos o ano todo para beneficiar esse associado com a melhor capacidade produtiva, com melhor tecnologia, com uma assistência técnica de qualidade, fica a ver navios. Nós vemos isso minimizado no Paraná e em algumas outras regiões. As pessoas, os associados, através de um trabalho muito forte de modelos de gestão implementados, reduziram esta infidelidade dos associados. Um dos instrumentos foi através da contratualização. Então, os nossos gestores realmente precisam estar muito bem preparados, muito eficazes, conhecedores de instrumentos, ferramentas e técnicas, para que, e além das questões dos comprometimentos que deve ter com as realidades, as necessidades dos associados, encontrar um ponto de equilíbrio onde ele se traduza uma minimização dessas perdas por infidelidade e que também gere essa confiança necessária entre as partes, e a cooperativa também busque se acercar com instrumentos de que ela não vai ficar com prejuízos com relação a determinado associado, porque, infelizmente, este tipo de perfil de comportamento a gente encontra em todo tipo de ambiente. Nos associados também vamos encontrar aqueles que realmente estão ali porque são cooperativistas, compartilham do sentimento da cooperação e da união de forças para a melhoria de todos, mas tem aqueles que estão justamente só para se aproveitar das situações, dos benefícios e do que a cooperativa pode oferecer a eles. A gestão dessas organizações é extremamente difícil. E eu até brinco muitas vezes com nós alunos que alguém que faz a gestão de uma cooperativa bem feita faz a gestão de qualquer outra organização, porque é muito complexo, é bem complexo. Assim. Então, às vezes, até em alguns erros que a gente percebe de gestão, a gente puxa eu puxo para mim, até para nós, da academia, algumas responsabilidades, que talvez, se a gente pudesse estar mais presente e compartilhar melhor com eles também das pesquisas, dos trabalhos, dos conhecimentos que a gente busca, através dessa visão mais ampla que a gente tem tentado ir atrás, poderíamos contribuir, sim, com as nossas organizações de uma forma cada vez mais efetiva, né? E que bom com os trabalhos de vocês, que bom com essa participação toda de vocês. Eu imagino, tenho expectativa, sim, que vai trazer bons resultados para a nossa sociedade, para nossas organizações, especialmente aquelas que têm a preocupação com as pessoas. Certo, professor, muito bom aí. Essa interação é muito boa, realmente é um assunto bem relevante, a gente poderia ficar falando aqui um tempão, né? Mas vamos lá para a última pergunta, então, para não se alongar muito. Domingos, tu quer fazer uma pergunta? Fique à vontade aí. Oi, sim. Isso. Tudo bem, professor. Eu gostaria de entender a sua percepção em relação a dois modelos de cooperativa. Um modelo antigo, que é o que eu via e nasci entendendo, que era a cooperativa focada em um ou dois produtos, né, agrícolas. E diante das suas colocações, eu acredito que seja isso, mas eu gostaria que o senhor colocasse para nós, porque eu dou um exemplo para o senhor da Cooperja, o senhor deve conhecer pela sua experiência, de Jacinto Machado, Santa Catarina, um exemplo de cooperativa que está diversificando de uma forma relevante os produtos com que trabalha. Professor, essa diversificação vem de encontro ao que as cooperativas estão tendo de preocupação com as famílias dessas pessoas, as associadas, da região, o que traz com que uma instituição comece a diversificar de uma forma tão grande essa diversificação, porque, por exemplo, de recebimento de soja, ela veio a receber banana, mandioca, maracujá. Então, eu gostaria que o senhor colocasse para nós a sua percepção em relação a essa dinâmica que está sendo, essa nova dinâmica de recebimento de outros tipos de materiais, de produtos. Sim.
Domingos, eu penso que até um pouquinho do teu questionamento vem em conta da proposta da pergunta do Rodrigo, que acabei não fazendo a resposta completa do Rodrigo. Me permite, Domingos, só complementar com uma forma bem sucinta uma resposta final para o Rodrigo? Pode ser, Domingos? Rodrigo, não tem diferenças, Rodrigo, no aspecto legal, tributário, fiscal, das diferenças, de diferença entre as cooperativas que a gente conhece, mais voltadas ao agronegócio mais amplo, do que as cooperativas de economia solidária. O que nós vemos são perfis e tipos diferentes de cooperativo com propósitos diferentes a partir do seu processo constitutivo, né? Os seus propósitos são diferentes. Então, só para finalizar, que não tem diferenças, infelizmente não tem tratamento diferenciado entre elas, tributário, fiscal, legal, não tem, tá? Infelizmente digo isso. Domingos, uma questão que tem ficado muito claro para mim é todo momento que a cooperativa, ou essas cooperativas que têm esse viés de uma preocupação, sim, com os seus mais diferentes segmentos de associados e as suas atuações nos processos econômicos familiares, as que têm essa preocupação têm buscado, sim, gerar oportunidades de agregação de valor para o associado e para a cooperativa através da diversificação. Neste caso, Domingos, estaríamos trabalhando ou tratando das cooperativas que buscam a industrialização desses produtos com agregação de valor, né? Que é o caso, por exemplo, as cooperativas que trabalham com leite, algumas pequenas que estão fazendo o trabalho de industrialização, as cooperativas que estão trabalhando com atividade de piscicultura, as cooperativas que estão trabalhando com a parte de cerealista, onde na cerealista eles começam, então, a uma diversificação de produtos de produção de pequena escala dos seus associados, para receber produtos na cooperativa que o mercado não recebe e não atende, que é o caso, inclusive, de algumas grandes, por exemplo, a Zevem, aveia, trigo, a grande parte dessas multinacionais, grandes empresas, não querem nem saber disso aí. Isso é pura encrenca para eles, porque não gera resultado positivo. Mas as cooperativas se propõem a receber, porque essa é uma atividade econômica importante para o seu associado. E eu acho que é esse que é o papel importante das cooperativas. É para isso que elas são criadas. Esse é o seu propósito principal, atender às necessidades dos seus associados, prestar serviços aos seus associados. Então, o recebimento e a comercialização de produtos, de itens, de serviços que eles não conseguem fazer sozinhos. A cooperativa, então, participa dessa forma ativamente, e, se possível, e eu defendo muito aqui os modelos que as cooperativas do Paraná estão fazendo, que é a industrialização desses processos, gerando, de fato, agregação de valor para os associados, mas também para a cooperativa que possa ainda fazer a devolução dessa sobra, desse valor agregado para aquele associado que, então, foi inserido economicamente através da participação da pequena produção que ele tem na sua comunidade, lá na sua propriedade. Não sei se respondi a tua pergunta, Domingos. Perfeitamente, professor. Agora eu consegui entender e consegui visualizar mais algumas coisas na frente, hein? Que bom, que bom. Obrigado. Estamos aí. Qualquer coisa precisar, estamos à disposição. Certo, obrigada, então, a todos pelas perguntas. Então, eu agradeço muito ao professor Vitor, né? Nós vamos encerrando por aqui agora, já nos avançamos bastante no tempo, né? Mas foi um momento muito proveitoso. Acredito que agregou muito valor aí a todos que participaram, todos que fizeram parte dessa live. Então, professor, posteriormente nós vamos providenciar o seu certificado, tá, de participação nessa live, e eu agradeço aí em nome do programa de pós-graduação, né, de extensão rural, aí a participação e colaboração. Muito obrigado, gente, mas realmente foi uma honra muito grande estar com vocês. Espero que tenham sido atingidas as expectativas de vocês. Estou totalmente à disposição para o que necessitarem no momento seguinte. A gente também está na universidade aí, então estamos muito próximos. Desejo a todos que fiquem muito bem, que Deus os abençoe e que a gente consiga superar toda e qualquer dificuldade. Um ótimo final de ano para todos vocês. Obrigada.
Muito obrigado.